Eu gosto de aprender coisas. Coisas tipo montar o cubo mágico, desenhar, fazer cerâmica no torno, girar caneta. Eu até tinha um recorde nacional de uma manobra específica. Tocar violão, malabarismo, tá, esse pode mais ou menos. E montar móveis de madeira pra minha cachorra comer eles e usar mais do que eu. Só que tem um problema. Eu gosto de transformar esses hobbies em trabalho. Eu gostava de brincar no Photoshop e aí isso me levou a tentar criar uma marca de roupa com os meus amigos. A gente acabou nem vendendo nenhuma roupa, mas mesmo cursando administração, eu consegui um estágio como designer. Depois eu fui viajar, eu peguei uma câmera semi-profissional emprestada do meu pai, que eu nunca devolvi inclusive, e comecei a fazer foto. Eu comecei a trabalhar com fotografia depois. Aos finais de semana eu pegava essa câmera e ia filmar uns rolês com os amigos meus. E isso fez com que eu trabalhasse com audiovisual também. E cansado de não ter mais hobby nenhum, comecei a fazer cerâmica. E aí, quando eu achava que eu tinha encontrado esse hobby, a minha professora falou que ia viajar, que ia ter que fechar a escola, se encontrasse outro professor. E eu comecei a dar aula de cerâmica. Enfim, eu nem gosto de falar muito de trabalho, mas isso leva a um segundo problema. Porque se alguém me perguntar... Pô, legal, Eric, mas você é bom de verdade no quê? Eu não sei responder. Provavelmente eu falaria foto e vídeo, porque é algo que eu sinto mais segurança, até porque já fazem 10 anos que eu peguei numa câmera. Mas depois de todo esse tempo, onde será que eu tô nesse espectro de alguém que não sabe nada para um dos melhores? Tem uma parada que chama curva de aprendizagem, e ela funciona mais ou menos assim. No eixo vertical, embaixo a gente tem zero conhecimento, e em cima a gente tem muito conhecimento. Já no eixo horizontal, do lado esquerdo a gente não tem nenhum tempo praticado e do outro lado muito tempo de prática. E geralmente o início é onde você sente o maior ganho. Você não sabia nada e agora você sabe alguma coisa. Leva muito menos tempo do que os degraus seguintes. E quanto mais você vai subindo essa escada, menos gente você encontra no caminho. Eu tenho dois grandes problemas com essa jornada. Primeiro, acho que é mais individual, mas eu fico entediado e é difícil manter a constância e chegar naquelas não sei quantas mil horas para me tornar ótimo em alguma coisa. E o segundo ponto é o desafio. Quanto maior o desafio, maior o aprendizado e não necessariamente o tempo que você vai ficar fazendo algo, uma repetição mecânica, sem ter um pensamento crítico. E é por isso que eu empaquei muitos desses hobbies. Existem inúmeras formas de montar o cubo mágico e eu só sei apenas um. Teoria musical é a base para realmente entender sobre música e eu não sei nada disso, eu só sei tocar e hoje em dia nem os acordes mais complexos eu lembro. E com audiovisual não é diferente. Claro que ao longo desses anos eu consegui me desenvolver, aprendi com cada trabalho que eu fiz. Mesmo que eu tenha tido sorte de trabalhar com muita gente massa que me dá liberdade criativa, eu sempre buscava evitar correr grandes riscos e fazer o que elas já esperavam um pouco também do meu trabalho. Tá, então é só colocar um desafio. Parece simples, né? Mas não é bem assim. Então eu queria aproveitar esse mês que não vai ter desafio para explicar um pouco mais do projeto e me apresentar um pouquinho mais também. Um dos meus objetivos para esse ano é fazer pelo menos um vídeo por mês e mudar alguns hábitos para eu ter uma vida mais saudável. E aí eu pensei que podia ser bom eu juntar o útil ao agradável e fazer esses desafios mensais. Mas não necessariamente eu preciso fazer eles. Mas a ideia principal com isso é criar uma rotina sustentável ao longo do ano. Então os desafios não acabam só depois dos 30 dias, depois do vídeo ser publicado. Eu continuo fazendo eles. E pode parecer talvez uma crise dos 30, e talvez até seja, criar esse canal agora. Mas ele tem muito a ver com o que eu estava comentando anteriormente. Ele é um projeto 100% autoral e pessoal, então eu quero usar esse espaço como um laboratório para testar coisas diferentes. E principalmente que eu não precise agradar ninguém, só esse carinha aqui. E outro ponto que eu percebi também que eu queria era ativamente errar em público. Eu estava conversando na terapia o quão difícil é compartilhar tudo isso. A forma que eu penso, os meus interesses, a minha vida, a minha casa. Eu acho muito estranho ter pessoas que eu não conheço vendo.
tudo isso. Principalmente quando eu não quero maquiar nada. Então vai ter uma bagunça, vai ter uma coisa estranha, eu vou errar. Eu sei que isso não vai agradar todo mundo e eu sei que profissionalmente, pensando em como eu faria tudo isso, eu trabalho com redes sociais, eu meio que sei uma fórmula de como ter sucesso. Mas eu quero agradar esse cara aqui. Depois de ficar procrastinando por anos em montar um canal do YouTube e bater muito a cabeça e ter algumas crises e questões com tudo isso, eu cheguei em alguns pontos que me fizeram me sentir bem. E eu queria compartilhar um pouco isso com vocês também. O primeiro é que eu sei que se eu não fizesse isso eu ia me arrepender. E ter arrependimento é uma merda. O segundo é que pra mim tá muito claro que eu não quero criar conteúdo, eu quero registrar minha vida. E tem uma grande diferença nisso. Outro ponto que eu sinto é que não é sobre errar em público necessariamente, mas também sobre aprender em público. A gente está tão acostumado a ver o resultado final e valorizar só o resultado final que a gente esquece que o processo e a jornada acaba sendo mais interessante. E tira um pouco a ideia de que fulano é quem tem um dom, porque ele sabe fazer. Olha só, eu só vejo as coisas feitas e feitas muito lindamente, então eu não quero me sentir assim, eu não quero que você se sinta assim vendo os meus vídeos. Quero que a gente aprenda junto de alguma maneira. E por último, eu acho que eu já falei em outros vídeos, mas eu acho que eu vou sempre reforçar isso. Eu tô cansado da internet como ela tá hoje, é um espaço terrível, mas eu sinto também que a gente tá indo em uma direção agora que valoriza e prioriza autoralidade, pessoalidade. Talvez por conta das IAs, a gente tá perdendo espaço na internet para um negócio muito pasteurizado e sintético. E eu acho que é importante a gente ter esses espaços de troca humana, assim. E eu acho que é esse o espaço que eu quero estar na internet. Vou passar um café. Queria atualizar vocês um pouco sobre como que andam os desafios dos meses anteriores. No desafio de reduzir o uso do celular e evitar o algoritmo, eu tenho alguns dados para vocês. Na média, entre fevereiro e março, que não acabou ainda, né? Do dia 22 de março. Eu tô na média umas 50 horas por dia. Isso é menos até do que janeiro, que foram 59 horas. E comparando com a média de 2025 que eu tenho, que foi 96 horas. Então, tipo assim, tá ótimo, tá indo super bem. Redes sociais, que eu acho que é o maior problema. Esses últimos 2 meses tá numa média de 21 horas, mais ou menos, de uso de redes sociais. Janeiro foram 18. E aí, se comparar com a média de 2025, tava em 56. Então, eu acho que eu tô bem também. E o AppBlock, que era aquele aplicativo que eu comprei pro ano todo, tá funcionando bem também. Quando eu excedo o limite, ele bloqueia a tela, e aí quando eu tento entrar no aplicativo, ó, se eu tentar entrar no Instagram, fala, ó, você tentou aqui entrar, não sei se o foco vai pegar, mas tipo, ele fala assim, você tentou entrar tantas vezes hoje e tantas vezes no ano. Então já deram mais de 300 vezes no ano que eu tentei abrir o Instagram. Acho que se não fosse por ele, esse número estaria muito maior. Então, na real, que eu tô bem feliz, assim. Eu acho que tá indo bem. Se continuar nessa média, assim, eu tô super bem. Acho que os pontos mais importantes que eu mudei, de fato, e consegui implementar é o uso de celular antes e depois de dormir. E eu tive algumas conversas interessantes e dicas também que não couberam no vídeo, que é basicamente você tirar o Wi-Fi e o 3G do seu celular. Então você anda como os antigos faziam, e se é algo importante, a pessoa te liga, olha só. Claro que, tipo assim, não dá pra você fazer isso todo dia, mas, tipo assim, porra, num domingo, você não precisa, tá ligado? Então faz isso por algumas horas só, então eu achei ótimo. Outra coisa que eu achei interessante é tentar tirar um pouco essa funcionalidade de um canivete suíço do celular. Então, tipo, você pode simplesmente usar outros aparelhos ou dispositivos ou objetos para cumprir a função do celular. Leva um bloco de notas no seu bolso, tipo, leva uma câmera, porque daí você tira essa importância do celular. E aí, sobre o jardim digital, eu tenho usado muito, eu tenho adorado, acho que é uma das coisas mais legais, assim, recentes que me aconteceram. Eu tenho começado a sentir algumas coisas. A
A primeira é que eu acho muito legal começar um novo hiperfoco ou uma nova curiosidade usando essa plataforma. Eu tava sempre tentando preencher o que eu já sabia, mas eu acabei caindo recentemente num hiperfoco de aquarismo e pessoas que fazem aquários low-tech, assim, tipo, quase sem nenhum cuidado e fazer com que eles sejam autossustentáveis. Tem, tipo, vídeos que pegam o processo de um ano inteiro, mostrando os desafios, o que eles fazem pra, tipo, tentar regular isso. E eu tô super inspirado com isso porque eu acho que parece um pouco esses vídeos de registro que eu faço. Então, talvez eu me inspire pra fazer algum vídeo um pouco mais longo nessa questão de ter um período maior de documentação. E um segundo ponto é que eu sinto que em algumas notas que eu tenho feito, tem tomado proporções muito grandes. Então, tá quase virando um artigo, assim, sabe? Tá bem completo de informação. E eu tô pensando como que eu faço pra, talvez, começar a divulgar um pouco mais essas coisas. Então, se vocês tiverem interesse, me falem. Se vocês querem saber sobre essas coisas ou não, pode virar vídeo, pode, sei lá, fazer uma newsletter. Eu queria, na real, enviar carta. Mas eu acho estranho pedir o endereço das pessoas. Eu acho que as pessoas vão saber meu endereço também. Então é meio estranho. Mas assim, se você quer receber uma carta minha, me fala. E aí a gente tenta ver isso aí. Quem sabe, né? E se você chegou até aqui, parabéns. Tô brincando. Mas obrigado por assistir as minhas baboseiras. Mas me conta se alguma coisa que eu comentei aqui te interessou mais. Que eu só pincelei, assim, porque tem muita coisa que eu, tipo, dou uma pincelada, mas podia ser um vídeo só sobre isso, assim, sabe? Então, se você se interessou por alguma coisa que eu falei aqui, e você quer ouvir mais o que eu tenho a dizer, aí me fala que eu vou pensando em fazer outras coisas. Mas me avisa. Um beijo, até a próxima.